Boa tarde, colegas parlamentares que nos acompanham aqui no plenário, também através da TVL Internautas. Ari, com as fotos aí eu queria iniciar falando aí da situação de abandono dos nossos bairros. Vereador César Sim, fui fazer uma visita, por exemplo, na região do Texto Salto. Fiquei chocado aí com o tamanho do descaso do poder público com aquela região, vereador Ivanatos. Rua Bernardo Scheidemantel, tomada pelo mato, não tem como andar nas laterais da rua, em vários trechos não tem calçadas, mas não bastasse a ausência dela, sequer um aterro aí com macadame existe, em vários trechos da rua onde foi pavimentado, especialmente no início da mesma, onde pedestres arriscam a vida, conforme fotos que vamos ver andando na via mesmo. Porque na lateral, infelizmente, só cobras e lagartos, né? Está certo que nesta rua, segundo os moradores, tem um motel chamado Matinhos, mas não é por isso que a rua tem que virar um matagal, vereador Beto Bessa, vereador Robinho. É uma vergonha. Pelas fotos aí a gente vai ver a situação, acompanhar as diversas transversais de situação caótica. Rua Erna Conel, sequer a placa de iluminação da rua se consegue enxergar para acessar a Ponte Pêncio da rua Mike Andres Sidei, que, por exemplo, está um caos, aí um matagal na rua e próximo às cabeceiras da mesma, sem falar da insegurança dessa pinguela, assim popularmente chamada, com tábuas e cabas de aço, onde deveria ter uma passarela de concreto metálica, ou melhor ainda, uma ponte de concreto para carros pequenos, pelo menos, pois é importante essa ligação ali da rua Bernardo Scheidemantel com a Verne Duve, muito utilizada pelos pedestres, moradores e alunos da escola Quintino Bocaiúva também, enfim. Mas, como podemos ver, o abandono com o povo do Texto Salto é generalizado, podemos ver a situação dos abrigos de ônibus ali, inclusive o Ari pode depois focar ali novamente numa daquelas fotos, que foram tomados pelo mato, e as pessoas não têm sequer condições de acessá-los. Na rua Ribeirão Shelter, pelo que se vê, também há meses está esquecida aí pelo poder público, risco nas curvas fechadas pelo matagal, já por exemplo, em quase toda a sua extensão. E aí nas fotos foi possível também ver várias outras ruas, várias de placa verde, algumas de placa amarela, porém todas abandonadas pela Secretaria de Serviços Urbanos, pelo Poder Público, onde também, não diferente da Grande Velha, bairros e outros bairros acumulam-se os problemas de tubulações, manutenções, buracos, faltas de roçadas, etc. Percorri todas as ruas dessa região, citei algumas aqui, visitei várias famílias, falei com vários moradores, todas as demandas que levantei foram encaminhadas ao Poder Público, várias delas já eram de conhecimento do mesmo, pois a presidente da Associação de Moradores lá, senhora Eneus, me deu cópia de vários e-mails protocolados na ouvidoria, que aguardam há muito tempo para serem atendidos. Então, senhor Rafael Iese, Companhia Limitada, senhor prefeito e vice Jovino, façam como eu, dão uma voltinha aí nessa comunidade, nos bairros da cidade, vejam os problemas à espera de solução e busquem resolver, mas não só com um sorrisinho, tapinha nas costas, conversa mole, mas com atitudes, encaminhamentos práticos, visando a solução, porque, como tenho falado muito aqui, sua maioria são questões simples e básicas do dia a dia, que sequer isso está dando conta essa atual administração de resolver. E se arrasta pelos diversos bairros, tem aí mais fotos ali. Rua Arnoldo Regis, Dinamarca, José Reuter, tantas outras na região da Grande Velha, por exemplo, a gente pode acompanhar. E o que está realmente deixando indignado também é que, se não bastasse o descaso do poder público com os bairros e comunidades de Blumenau, temos um secretário de Urbanos e mais alguns de sua companhia limitada que mentem descaradamente, de forma oficial, documentada, ainda as mentiras. São diversas respostas, das poucas que respondem, é bem verdade, muitas estão acumuladas, que vêm como resolvidas ou executadas. E a gente vai em loco, fala com os moradores e vê que nada foi feito. E isso é ridículo. Veja, por exemplo, a foto agora que eu quero mostrar de um documento, de um requerimento, vereador Vanderlei. Nessa foto tem um requerimento, tem uma resposta. Por exemplo, é um exemplo só, de um serviço solicitado na região da Franz Miller, na região da Hermann Kratz, na Velha Grande. Aí tem a resposta aí. Resposta como foi executado no dia 29 de fevereiro. Aí você vai lá em loco, não tem porcaria nenhuma executado. Nada executado. E os caras mentem descaradamente e ainda documentam a mentira. E várias respostas como essa a gente tem recebido, várias respostas dizendo que foi executado o serviço. O morador fala com a gente, não foi resolvido, a gente vai em loco, vai ver a situação, não foi resolvido, e os caras de pau têm coragem de ainda mandar um documento oficial para responder nossos pedidos. Claro, aí fica fácil, vereador César, assim, para dar baixa nos nossos pedidos, na nossa fila de indicações de pedidos, requerimentos, respondendo que foi executado, que não foi. Inclusive, eu acho que cabe levar isso aqui, inclusive, ao Ministério Público. Essa que é a verdade, porque é inadmissível. Espero que, pelo menos agora, que disseram que fizeram, que para ontem apareço lá na Franz Miller, na Hermann Kratz, e execute essas melhorias. O povo agradece, os pedestres agradecem, os alunos do CAIC agradecem, todos aqueles que precisam andar no meio da rua por causa dessas situações. Inclusive, quero deixar claro que não vou mais admitir esse tipo de coisa e esse tipo de resposta. Porque, além desse vereador que merece respeito aqui nesta casa, merece muito mais respeito o povo que eu represento. As comunidades que nos procuram, as comunidades que nos solicitam as reivindicações para serem encaminhadas ao poder público e não estão sendo respeitadas por essa atual administração,
por seus secretários e companhia limitada quando tomam esse tipo de atitude. Então, realmente peço respeito e vergonha na cara com esse vereador, mas, acima de tudo, com o povo que eu represento aqui nesta casa. Inclusive, tem aqui, inclusive, também, vou deixar para o líder do governo depois, o grande líder do governo, defende apaixonadamente esse governo. Aqui um exemplo de uma resposta de um pedido feito aqui, respondido como atendido, e quero pedir para o líder do governo lá olhar se foi realmente atendido. Mas, por fim, quero parabenizar aí os concegos pela posse ontem, tem algumas fotos aí, aqui na Câmara de Vereadores. Na sequência também falar da reunião que tivemos no SF Herão Rebelo, que precisa urgentemente de uma terceira equipe para melhor atender aquela comunidade na área da saúde, e também precisa ser resolvido o problema da falta de médicos em Blumenau. Hoje mais um SF, mais uma comunidade falando da falta de médicos ali no Concórdia, o SF Valério Stil, falando da falta de médicos lá, vereador César Sim. Então, realmente está se alastrando esse problema da falta de médicos novamente aí nos postos de saúde da nossa cidade. Mas é diferente do que aparece naquela propaganda, né? Aquela propaganda de publicidade da prefeitura, nos jornais, colado naqueles cartazes, nos terminais, nas rádios, é bem diferente do que está se vendo aí, né? Falar das reuniões de discussão do plano diretor em Blumenau, onde a ausência da população, o vereador Marcos da Rosa, tem sido frustrante, a pouca participação, é bem verdade. Tenho a foto, mais um minuto para concluir, presidente. Mais um minuto. Tem a foto, inclusive, de uma dessas reuniões, aí é a reunião do Conselho Local, né? Mas tem ali a reunião lá no auditório do CAIC, onde praticamente eu e mais umas 4, 5 pessoas tivemos que representar toda aquela comunidade, né? E toda aquela comunidade naquilo que está sendo discutido no novo plano diretor para os próximos 10 anos. Imagina, fica difícil realmente a gente discutir as prioridades de toda uma região, de toda a comunidade, com tão pouca participação da população. Agora, é bem verdade, vereador Vanderlei, que faltou e falhou a comunicação, né, da administração com relação a essas audiências, essas reuniões do plano diretor, porque, inclusive, a diretora do CAIC nos relatava que teve que fazer xerox lá na escola, dos convites para poder entregar para os alunos, para convidar o povo para as reuniões do plano diretor. Daí fica difícil. Não tinha nem material suficiente para entregar para todos os alunos, para convidar a população. Mas, enfim, lamento essa pouca participação. A gente fez lá o que a gente pôde para colocar todas as prioridades daquela região naquela noite. E, por fim, aqui também dizer que teriam vários outros assuntos, é claro, mas não quero aqui me prolongar, já agradecendo o Marcos da Rosa pela tolerância, e o trabalho não para.